Oi, gente. Boa noite. Vai entrando. Chamar nosso convidado aqui. Oi, Monique. Vamos te ver por aqui. Hélio, Olá, boa noite. seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite, meu caro. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos. O pessoal ir entrando. A gente começa aí, a gente faz as devidas apresentações. Tá ok. Esperar aí bater uma audiência aí pra gente. Olá, João Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Monique, um beijo para você. Deixa eu botar um comentário, fixar o comentário aqui sobre o que é a live. Ó, o Franklin, nossos amigos Franklin e Isa entraram aí para nos prestigiar. Grande Iban, saudoso Iban. Tem saudade lá do nosso Iban, Hélio. Rapaz, é um lugar realmente muito bom de trabalhar, né? Eu sou suspeito para falar, gosto muito do trabalho que a gente faz lá, cara. Gosto muito da equipe, enfim. É um ótimo ambiente de trabalho, além da importância do trabalho que a gente realiza, né? A produção intelectual do Iban é maravilhosa. É uma família aquilo lá. Para quem não sabe, eu e Hélio nos conhecemos no IBAN, trabalhei no IBAN em 2014 até 2018, o Hélio ainda trabalha lá, né? Então, foi um prazer. Bom, vamos iniciar aqui, fazer a apresentação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jean Marques Sasson, sou advogado ambiental, sou mestre em engenharia ambiental e urbana pela PUC Rio, sou graduado em direito pela PUC, sou coordenador de direito ambiental da ESA, Escola Superior de Advocacia OAB Rio. Convidei o Hélio, que é doutor em Geografia, MBA em Gestão Pública e analista de Gestão Socioambiental no IBAN, onde desempenha atividades de docência e desenvolvimento de programas e projetos com foco em planejamento e gestão territorial e ambiental. Oi Rosana. Bom, eu convidei o Hélio para conversar um pouco sobre o uso de geotecnologias na fiscalização ambiental. O uso de tecnologias hoje está ganhando cada vez mais espaço na gestão pública, e a gestão pública é a especialidade do IBAN. Então, vamos conversar, vamos debater, vamos entender algumas modalidades de geotecnologias que o Hélio é especialista, quer dizer, desculpa, Hélio, que o Hélio entende, teve experiência, né? Então, feita essa introdução, vou te dar a primeira palavra, Hélio, depois a gente entra no assunto, faz a sua introdução aí, que você queira falar. Tá ok, obrigado pelo convite, Jean. É sempre um prazer poder estar participando, poder estar dialogando com outras pessoas, né? É sempre bom a gente poder estar colocando as redes em contato e difundindo informação e conhecimento, né? Bem, como você disse, a gente tem um cenário que não é um cenário recente, na verdade, né, de uso de geotecnologias para fiscalização e para gestão ambiental, para o controle ambiental. Ele não é um cenário recente, ele já é bastante antigo, mas o que a gente vem vendo cada vez mais é a popularização do uso.
né? Talvez na última década, os equipamentos ficaram mais baratos, ficaram mais fáceis de ser operados. A tecnologia faz mais parte do nosso dia a dia, né? O nosso acesso a telecomunicações, inclusive, fez com que a gente se aproximasse muito mais dos instrumentos que aplicam tecnologia mais avançada, né? Mais sofisticada. E isso, obviamente, se espalha para os outros setores das atividades humanas, assim como é a questão da gestão ambiental, né? Então, a meu ver, é um movimento natural, mas eu acho que é importante a gente lembrar que isso não é tão recente, ele já é bastante utilizado há muito tempo. A gente tem programas espaciais que utilizam satélites para sensoriamento orbital, né, sensoriamento remoto orbital, que já datam aí de 30 anos, né, que geram dados há muito tempo, mas talvez um ponto mais relevante que traz esse novo momento é a popularização do uso de drones, né? O drone ele está sendo utilizado desde a indústria cinematográfica aberta amplamente até fiscalização ambiental, até controle de processos de urbanização, para mapeamento de áreas urbanas, para realização de cadastros ambientais, né? E ele é uma ferramenta realmente que traz um grau de inovação porque ele permite aos usuários, até com menor capacitação, no bom sentido do termo, ou seja, ele é mais acessível, né? Ele é mais fácil de ser operado, ele é mais fácil de ser utilizado, e ele vem sendo um instrumento cada vez mais utilizado, inclusive por forças de segurança, né? Não apenas no controle ambiental, mas em outras atividades de segurança também. E eu acho que esse é o momento que a gente se encontra, né? Eu acho que a gente pode ir conversando por aí, mas um ponto que eu queria chamar a atenção, porque acho que eu vou tocar nisso ao longo da nossa conversa algumas vezes, é que uma coisa é a gente falar em gerar dados, outra coisa é a gente falar em gerar informação. Perfeito. Esse é um aspecto muito importante que a gente tem que estar atento quando a gente fala do uso de tecnologias, seja geotecnologia, seja qualquer outro tipo de tecnologia, né? O gerar dados hoje em dia é muito fácil. A gente tem sensores para tudo, a gente tem instrumentos para gerar dados para um monte de coisas, para os usos mais variados possíveis, mas converter esses dados em informação e um passo ainda acima disso, converter isso em conhecimento que nos permita planejar o adequado uso, planejar, criar um objetivo de aplicação em pró da qualificação da gestão do meio ambiente é uma outra etapa, né? Então, eu acho que a gente pode tocar nossa conversa por aí, enfim, Perfeito. que eu acho que vai dar caldo. Antes da gente iniciar, é importante a gente até fazer um panorama, né? Eu vou fazer uma introdução aqui sobre a fiscalização ambiental. A gente tem hoje um cenário no Brasil, um cenário de tensões por conta da disputa do uso, do consumo pelos recursos naturais, né? E essa tensão leva a crimes, leva a crises sociais. Tem um dado interessante da Comissão Pastoral da Terra, que identificou que em 2016, eu não sei se tem um dado mais recente, que nesse ano foi gerado a maior quantidade de conflitos no campo desde 2018, equivalente a 4,2 por dia. Então, a gente tem um governo atual e os antigos que vinham criando, por exemplo, unidades de conservação como uma ferramenta de proteção desses recursos naturais, só que são, né, unidades de conservação de papel, né, ou seja, não apenas tem um decreto, tem a lei que cria essa unidade de conservação, só que ela não sai, não é efetivamente criada. Enfim, a gente tem um cenário, então, aí no Brasil cercado de crimes ambientais, de infrações ambientais, e a gente tem na Constituição Federal, no artigo 225, onde é um artigo que diz que todo mundo tem o direito ao meio ambiente equilibrado. O próprio artigo define a tríplice responsabilidade ambiental, administrativa, civil, administrativa e criminal. No tocante à fiscalização, é importante nessa tríplice responsabilidade para administrativa e criminal. A mesma Constituição Federal define no artigo 23 que é dever dos três entes federativos a fiscalização ambiental. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios têm esse dever constitucional de fiscalizar os recursos naturais.
A gente tem também a Lei Complementar 140, onde define ações de cooperação entre esses três entes federativos. A Lei Complementar ela veio regulamentar esse artigo 23 da Constituição Federal. Então, a LC 140, como ela é conhecida no meio jurídico, ela estabelece que esses três entes eles devem cooperar entre si. Inclusive, esses três entes podem ter ações supletivas, ou seja, se o município não tem essa possibilidade de fiscalizar, o Estado pode vir ajudar o município e, por sua vez, a União ajudar os estados e municípios. Inclusive, as pessoas físicas também têm esse dever de denúncia. Então, se observarem, eventualmente, um crime ou uma infração, elas devem denunciar tanto ao órgão ambiental, municipal, estadual, ou IBAMA, ou até o Ministério Público. Enfim, a gente tem aí algumas normativas sobre a fiscalização ambiental. Só que a gente tem um cenário onde os órgãos ambientais vivem um cenário de escassez orçamentária e também com poucos braços, né? Então, as geotecnologias surgem nesse cenário de escassez, de precarização dos órgãos ambientais, como uma possibilidade, uma alternativa, uma possibilidade de incrementar essa fiscalização, até porque a gente vive num território continental. Então, a gente tem aí a possibilidade de uso de drones, de uso de imagens de satélites para auxiliar, né? Não substituir, auxiliar o órgão ambiental. Então, nesse cenário, Hélio, explica para a gente quais são as tecnologias que os órgãos ambientais têm em mãos. A gente também teve recentemente, e aí já faço até uma provocação, recentemente os dados do monitoramento do INPE foi desconsiderado pelo presidente, ou seja, o presidente tirou a credibilidade desse órgão tão importante para o Brasil. Enfim, a gente tem aí um cenário de precarização dessa fiscalização ambiental. Então, comenta um pouco para a gente como é que essas tecnologias podem ajudar nesse cenário sombrio. Tá, beleza. Bem, na sua fala a gente acabou abordando 3 pontos que eu acho muito importantes. A gente falou sobre a questão das unidades de conservação, né? A gente falou sobre a questão da divisão das responsabilidades entre as 3 esferas da federação, né? Estados, União e município. E a gente falou sobre o papel que a tecnologia tem dentro de um ambiente de escassez de recursos. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um. Bem, eu vou começar pela questão das unidades de conservação, né, que também é um dos temas pelos quais eu tenho muito apreço. É importante a gente observar, a gente ter em mente, que a consolidação das unidades de conservação enquanto um sistema, ela é muito recente, né? Ela data de 2000. O Sistema de Unidade de Conservação, o SNUC, né, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, enfim, que dá a amarração necessária para que as áreas protegidas formais, vamos chamar assim, enfim, sejam tratadas de forma integrada e sistêmica, vem de 2000. Então, é uma legislação muito recente. Apesar da briga para ter uma visão sistêmica sobre as áreas protegidas ser muito antiga no nosso país, né, é muito recente a legislação. E a gente vinha, sim, numa ascensão de estruturação das unidades de conservação. A gente teve nas 2 primeiras, enfim, até da primeira década desse século até a metade dela, praticamente, a gente vinha num incremento de estruturação. Pela primeira vez, a gente teve um órgão federal que se dedicava especificamente às áreas protegidas, que era o caso do Instituto Chico Mendes, de Proteção à Biodiversidade, né, que era um órgão que tinha o foco específico às unidades de conservação. A gente vinha num esforço muito grande orientado à gestão integrada de áreas protegidas, né, com criação de mosaicos. A gente vinha com uma articulação muito forte internacional para acesso a recursos, como o caso dos recursos do Fundo Amazônia, do projeto ARPA, que utilizou recursos internacionais também, que foi muito importante para a Amazônia. A gente vinha com o projeto de recuperação da Mata Atlântica, da criação de mosaicos na Mata Atlântica, unindo unidades de conservação estaduais e federais e algumas municipais. A gente tinha um olhar estava convergindo um olhar forte para o Cerrado, tendo como foco a importância dele na alimentação das bacias hidrográficas que correm para dentro do nosso território. Enfim,
a gente vinha num processo assim, crescente de debate, de qualificação dos órgãos, e a partir da metade dessa década que estamos terminando, né, a gente tem uma mudança de concepções, a gente tem uma mudança de políticas, né, que acarretam um redirecionamento, uma reestruturação da forma como os recursos são aplicados. Não só os recursos financeiros, mas recursos humanos também. Né? Houve uma grande dança de cadeiras, que agora foi intensificada com o governo mais recente, né? Que coloca em xeque a capacidade de boa parte desses órgãos de atuarem de maneira qualificada e também coloca em xeque a capacidade de fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental em relação às áreas protegidas. Né? Não à toa que a gente teve aumentos de desmatamento, do número de queimadas, né? Enfim, então é muito importante que a gente observe que é recente o SNUC, o Sistema Nacional de Conservação, considerando ele quanto lei, né? Ele é recente. Nós estávamos num processo de estruturação desse sistema, muita coisa ainda estava sendo construída, muito conhecimento estava sendo construído, muita articulação entre o poder público, o terceiro setor e a academia estava sendo construída. Eu tive a oportunidade de estar dentro da academia durante uma boa parte desse processo, então, enfim, eu participei muito de debates onde a gente tinha presença de gestores de unidade de conservação, membros da academia, eu pude ser suplente em conselhos consultivos de unidade de conservação na época. Então, enfim, havia esse movimento e isso realmente foi muito precarizado, foi muito prejudicado com essa abordagem dos últimos 2 governos que a gente teve, né? que estamos tendo ainda. Enfim, então esse é o primeiro ponto. Tá? Então isso realmente coloca a gente numa situação de bastante fragilidade com relação ao nosso potencial de fiscalização. Né? Enfim, quando a gente tem um governo aí tocando na provocação que você fez ao final, que nega os dados, as informações geradas por instituições de referência. Sejam elas do próprio governo, como a Fiocruz, como o INPE, né? Sejam órgãos públicos de referência, reconhecimento internacional, né? Como também a importância da participação de outros setores da sociedade, como o terceiro setor, por exemplo. Né? Acho um ponto muito forte, que eu não sei o quanto isso ficou muito claro para a maioria das pessoas, é o ataque que foi feito ao se precarizar os conselhos, os colegiados de conselho. Né? Os conselhos que participavam dos processos de construção de política pública foram fortemente atacados. E isso impacta o quê? Na participação social. Isso diminui transparência, isso diminui o potencial democrático de construir desses processos de decisão pública que abranjam, né, abordem, que incluam a visão daqueles grupos que não estão no controle do poder naquele momento. Ou seja, a maior parte da população. Né? Então esse é um ponto que a gente tem que ficar muito claro. Com relação ao uso das tecnologias e a responsabilidade de cada ente federativo, os municípios, de fato, com a LC 140, que é de 2011, se eu não me engano, né? Ela que também é muito recente, se a gente pensar no tempo que a gente leva para pegar uma política, né, que é definida a partir de leis e normas e estruturar-se para poder cumpri-la, leva bastante tempo. E num país tão grande quanto o nosso e tão heterogêneo quanto o nosso, principalmente quando a gente olha para os municípios, né? A gente tem municípios de escala de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e algumas das outras capitais, e a gente tem municípios muito pequenos, com baixíssima capacidade orçamentária, que tem poucos instrumentos de capacitação próprios da sua mão de obra, né? E, obviamente, próprios recursos também de obtenção de tecnologias e de instrumentos, de máquinas e de equipamentos é muito pequena também. Então, obviamente, a gente tem aí 9 anos, né, da LC, e é um período pequeno para isso. E a gente teve um processo aí forte de crise econômica nesse meio tempo, né? A gente teve teve uma crise política, estamos ainda vivenciando uma crise política que parece estar, na verdade, se agravando, né? Ela está fervilhando aí, a gente está num processo muito complexo com relação a isso. E isso, obviamente, coloca essa diversidade, que na verdade é uma diversidade, nesse caso especificamente, é uma diversidade negativa, né? Que é uma heterogeneidade com relação à possibilidade de executar uma gestão pública de qualidade, né? Ela coloca isso muito em evidência. Né? E justamente quando mais do que nunca seria importante a gente estar integrado, articulado, para conseguir auxiliar e apoiar os municípios no acesso a recursos para poder realizar seus trabalhos adequadamente, a gente está numa crise política que está rompendo com a capacidade de integração política, né? De articulação e de integração. Mas, bem, apesar disso tudo, realmente a gente tem
as tecnologias ficando mais baratas, ficando mais acessíveis. Felizmente, a gente também tem um grande esforço da academia, sejam as instituições de ensino públicas quanto privadas, com ressalvas, é óbvio, mas sim, né, atuando com programas de capacitação, com alguns pontos muito interessantes, algumas estratégias muito interessantes têm ocorrido ao longo desse período. E o terceiro setor também se organizando dentro desse cenário de enfrentamento de baixa de recursos para também apoiar a capacitação, né? O IBAM é um órgão que está sempre orientado à capacitação e à qualificação da gestão pública municipal, é o ênfase da instituição, né? Mas tem esses esforços. As tecnologias, elas trazem muitas possibilidades, as geotecnologias especificamente, né? O uso de drones, ele favorece, ele tem vários pontos positivos. Eu vou falar um pouquinho sobre vantagem e desvantagem, já que o drone foi a chamada, eu vi o vídeo que você postou lá, inclusive você fez a chamada com drone, né? Enfim. Então eu vou falar rapidamente sobre algumas vantagens e desvantagens, obviamente isso não encerra o assunto, né? A gente poderia aprofundar. Mas o drone ele tem algumas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? A gente tem jogado tudo para drone hoje em dia, isso é meio complicado, né? A principal vantagem dele é a resolução espacial. Como ele faz um voo mais baixo e ele pode carregar câmeras de alta resolução, hoje em dia uma câmera de alta resolução é muito leve, né? Ele acaba conseguindo ter um detalhe, né? Um tamanho de pixel muito pequeno, que confere a ele um detalhe maior de formatos. Isso é muito importante para a fiscalização ambiental, porque permite algo que boa parte dos satélites orbitais, aqueles que ficam em órbita em todo o planeta, não conseguem. Alguns conseguem, mas não todos. Que é identificar, por exemplo, o corte seletivo. Quando você tem uma grande massa de vegetação, como uma massa grande de cerrado fechado ou de mata atlântica. Só um parênteses, explica para o público o que seria o corte seletivo. Vou explicar. Quando você tem uma massa grande, né, de vegetação, seja a mata atlântica, seja um cerrado fechado, seja a floresta amazônica, seja a mata de pinheiros, enfim, a mata de pinheiros ela é mais uniforme, um pouco mais fácil. Mas é difícil você pegar com sensoramento remoto orbital quando você tem o corte de algumas espécies. Aquele desmatamento por corte raso, que a gente costuma falar, que é aquele que vem derrubando tudo, você pega facilmente com o sensor orbital, mesmo com a resolução baixa, né? Mas o corte seletivo, quando o indivíduo vai lá e extrai um indivíduo, derruba uma árvore, derruba duas árvores, geralmente buscando as madeiras de maior qualidade, de maior preço, né? É difícil você pegar com um sensor orbital. Um drone consegue, porque você consegue ver o formato da copa das árvores, né? Você consegue ter esse mapeamento mais preciso, né? O drone Então, ele consegue voar a uma altitude menor, né? Sim, sim. Ele consegue voar mais perto do objeto, que é alvo do levantamento de dados, né? Ele consegue pegar formatos. E hoje em dia a gente tem está muito desenvolvido a nossa tecnologia com o uso de softwares capazes de fazer classificação de imagem orientada a objeto. O que é isso, né? Quando a gente tem uma classificação de imagens, a gente pega as camadas, né? Uma imagem colorida, quando a gente vê, na verdade, ela é um conjunto de camadas. Geralmente são três, que é para formar a camada vermelha, verde e azul, o RGB, né? Red, Green, Blue. E o que o software faz é avaliar o valor que cada pixelzinho, cada quadradinho de uma dessas três camadas de imagem tem, e ele vai fazendo uma série de análises estatísticas, ele consegue ir agrupando e identificar o que é o que. Você coleta algumas amostras para o software, para dar como se fosse um exemplo, e ele faz para o restante da imagem inteira. E já de alguns anos para cá, a gente tem formas de classificação de imagem muito mais avançadas, que além do valor do pixel, pegam o formato, eles conseguem pegar o padrão de conectividade ou não entre os pixels, entre manchas de pixel, eles conseguem identificar a orientação de objetos, isso é relevante para alguns tipos de análise. E quando você tem um dado de resolução espacial melhor, você costuma ter um resultado melhor nesse tipo de análise, tá? Embora a resolução espacial seja apenas uma das 4 resoluções relevantes para a gente falar sobre sensoriamento remoto, né? E o drone não é tão bom nas outras. Na verdade, ele é muito bom em outra, que é a temporal, né? A resolução temporal ela diz respeito à taxa de atualização de um dado, né? Por exemplo, ele se refere a duas coisas, na verdade. A taxa de atualização e a data, né? A data diz o quanto aquele dado é válido em relação a tal fenômeno. Por exemplo, o desmatamento pode acontecer de um dia para o outro. Um processo de degelo de uma geleira tende a acontecer ao longo de anos e anos e anos. Então, eles precisam de resoluções temporais diferentes para ser avaliados, né? Um sensor meteorológico ele precisa de uma taxa ali de horas para você poder acompanhar, talvez de minutos, se for possível.
Então, a resolução temporal do drone é muito boa, porque você pode configurar ele para passar várias vezes por hora ou por minuto na mesma área, desde que você tenha um drone com autonomia de energia, né, seja qual for o combustível dele, para isso. Então, ele ganha muito nessas duas resoluções, né, da questão espacial. Embora na questão espacial tenha um ponto que é relevante a gente pensar, que ele imagia uma área pequena, comparado a um satélite, a um sensor que está num satélite orbital que pega uma área muito maior. Né? Essa é uma das desvantagens do drone. Né? A outra vantagem é que você pode configurar facilmente os padrões de voo. Né? Ele é versátil, você pode configurar isso. É um equipamento de relativo baixo custo, você vai comparar com o preço de botar um satélite em órbita, principalmente, é muito mais barato você botar um drone em voo. Né? Ele é portátil, ele é de fácil operação e configuração, e ele tem um baixo custo por imagem, ou seja, cada imagem que o drone gera ela é barata, individualmente. Então, essas são as grandes vantagens que fazem com que, usando novamente o exemplo que você colocou no vídeo, por exemplo, o Ministério Público utilizar ele numa atividade de fiscalização, o órgão municipal de meio ambiente, o estadual de meio ambiente, utilizar ele para atualizar, por exemplo, um dado de CAR, ou para verificar se o padrão de ocupação de um lote urbano está dentro da legislação ambiental com relação à área que foi impermeabilizada ou área verde do lote, né? O coeficiente de ocupação, né, de construção urbano, se é uma área de APP, se o desmatamento ocorreu numa área ou uma ocupação de um condomínio ocupou a área de APP ou não, isso o drone funciona muito bem, muito bem. Né? Mas ele tem as suas desvantagens. Assim, é bom a gente esclarecer aqui, desde já, que essas imagens de drone ou imagens de satélite, elas são um aliado da fiscalização ambiental. Como você mencionou, eu fiz uma chamada, eu achei interessante aquela chamada que eu peguei do site do MPF, Ministério Público Federal, onde eles estão usando cada vez mais imagens de drones, de satélites, para subsidiar as ações civis públicas. Só que tem um detalhe, essas imagens, por si só, não valem de prova. Ou seja, como você falou, é a diferença entre dados e informação. Ou seja, recebido esses dados, o órgão ambiental tem que ir a campo fazer essa vistoria e constatar a infração, o crime, ou seja, o desmatamento que seja. Né? Então é bom sempre fazer essa ressalva. Sim, sim. Até porque toda a tecnologia está sujeita a erros também. Isso é muito importante que a gente observe, né? Os dados, eles sofrem interferências também. O drone, ele sofre até um pouco menos em alguns casos, porque ele está ali abaixo da camada de nuvens, enfim, né? Que é um problema que alguns tipos de satélites, por exemplo, têm. Alguns sensores em satélite, né? O satélite é o veículo, a câmera é que é o sensor por aí, por assim dizer. Então ele tem essas vantagens, mas ele tem algumas desvantagens. A principal desvantagem, a não ser que você invista num drone realmente caro, né, geralmente, é, por exemplo, a baixa resolução espectral dele. O que é uma resolução espectral? É o número de bandas. Né? Aí o que são bandas? É o número de camadas que a gente gera. Quando eu falei de uma imagem colorida, e eu falei do RGB, Red, Green, Blue, a gente trabalha com 3 camadas. Mas uma vantagem de a gente utilizar um sensor remoto, uma máquina, é que a gente pode trabalhar com faixas de frequência da radiação eletromagnética, ou seja, da luz, que vão além do espectro visível. A gente não precisa trabalhar só com visível. A gente pode trabalhar com infravermelho, por exemplo. A gente pode trabalhar com ondas de rádio, né, como os radares fazem. Né? A gente pode trabalhar com outras formas de faixas de frequência, e isso tem uma grande vantagem. Né? Por exemplo, a resposta da vegetação verde ao infravermelho próximo é uma resposta muito peculiar por causa do clorofila. Ela é muito peculiar. Então ela faz com que usar o infravermelho para poder verificar, por exemplo, desmatamento é muito interessante. Porque a vegetação tem uma resposta muito peculiar. Ela tem uma resposta muito baixa no vermelho, mas ela tem uma resposta altíssima no infravermelho. E uma resposta média para alta no verde. Por isso que a olho nu a gente vê a vegetação clorofilada como verde. Mas não é todo drone que você vai comprar numa loja de drones convencionais que você já vai vir com um sensor com infravermelho. Muito menos com faixas de ondas de radar, né, de rádio. Muito menos. Né? Então você vai precisar de um investimento um pouco adicional para isso. Né? Então, e é importante isso, porque quando você utiliza os dados do infravermelho, por exemplo, para fazer o controle de vegetação, que é um dos grandes focos, né, da fiscalização ambiental, é você avaliar a cobertura vegetal, né? Você precisa do infravermelho para fazer isso de maneira adequada numa grande área. Claro que aí a gente volta a falar sobre a questão da resolução espacial. Se você vai verificar
se o cara desmatou ou não uma APP, se o cara aterrou ou não uma área verde, você não precisa do infravermelho. Você pode trabalhar só na área do visível, que está tranquilo. Agora, se você quer falar, por exemplo, de fiscalização de desmatamento na escala amazônica, não dá para você achar que você vai ter alguns drones e você vai conseguir cobrir a área, nem das unidades de conservação da Amazônia e das terras indígenas, que são gigantescas. Você precisa de um sensor capaz de, ao mesmo tempo, imagiar, ou seja, gerar dados que vão ser convertidos em imagem de uma área muito grande. E aí você precisa de um sensor orbital. Você E precisa de um sensor que está lá com o satélite. qual seria esse sensor hoje usado pelo Brasil? Cara, a gente utiliza alguns, eu não saberia te listar todos de cor. A gente utiliza o Landsat está na sua... Nossa, eu nem lembro mais qual é a edição do Landsat. Já teve uns 9 Landsats, eu acho. Tem o Cibers. A gente não precisa nem entrar nesse detalhe, mas eu digo assim, quando a gente pensa em desmatamento na Amazônia como ecossistema. A gente tem o PRODES, né? Isso, o PRODES é o programa que faz análise dos dados, né? O PRODES não é um sensor. O PRODES ele é o programa do INPE que faz o controle do desmatamento. Ele utiliza vários dados de vários sensores, ele integra esses dados, faz uma análise integrada, faz com correção de erro, faz, enfim, uma série de análises que são necessários, que esses dados chegam com uma margem de erro e tem que ser aprimorados, ajustados, e o INPE faz isso muito bem, que isso fique bem claro. E eles dão para a gente um resultado que tem, e isso é muito importante, os resultados do INPE, como eles são muito bem trabalhados, eles têm uma margem de erro agregada, que a gente sabe qual é a margem de erro, eles têm uma precisão radiométrica, ou seja, qual é a faixa de radiação eletromagnética que está sendo medida, eles têm uma margem de precisão espectral, a gente sabe quais foram as bandas utilizadas, ele tem uma margem de resolução espacial, dependendo de qual sensor que ele veio. Então, o ponto não é que não existe erro, mas os erros são conhecidos, né? E o PRODES, assim como o DETER, que é para queimada, né? Ou estou confundindo os dois, mas eu acho que o DETER é para queimada, eles são alertas de desmatamento e alertas de queimada. Eles não são dados que se orientam a você aplicar uma sanção direta ao produtor. Eles são os indícios, né? A partir daí, você vai se investigar para poder verificar se houve ou não, como vocês dizem, o litígio, estou falando correto? Para verificar se houve ou não, de fato, uma infração, né? Eu estou falando isso porque algum tempo atrás os dados do INPE foram muito questionados e continuam sendo, porque queriam comparar os dados gerados por sensoramento remoto orbital com dados que foram levantados em vistorias em campo. E não tem como você comparar o nível de precisão. O nível de precisão de um levantamento feito em campo, ele sempre vai ser maior do que o sensor remoto, pelo menos considerando a nossa tecnologia atual, né? Então você vai ter uma margem de erro muito maior que o sensor orbital. Só que, quando você tem manchas de desmatamento de tamanho significativo, eles aparecem. E eles identificam onde é que ocorre. Existe uma margem de erro para a área, mas essa margem de erro mesmo assim é muito pequena. As estimativas estão dentro de uma margem confiável, certamente, né? Mas você tem que ir a campo, você tem que fiscalizar. E aí sim o drone pode entrar nesse esquema. Porque se você já sabe onde tem um indicativo, aí você vai lá, direcionado naquele lugar, né? Mas aí a gente volta para aquilo que eu falei no início. A gente precisa de um sistema de informação geográfica integrado para poder fazer isso. É necessário que os municípios, o Estado, né? Os estados geralmente têm, mas os municípios também possam participar desse sistema integrado, porque eles vão ser o órgão, se bem capacitado e bem aparelhado, né? Vai ser o órgão que vai ter provavelmente resposta mais rápida para ir lá fazer essa fiscalização. Porque são eles que estão ali no território, né? E a gente está falando de territórios como o da Amazônia, que são territórios que você, para atravessar um município, às vezes você leva dias, né? Às vezes semanas, dependendo do município, dependendo do veículo que você utilizar, né? A gente conhece a verdade, né? Sim. Para quem não sabe, eu e Hélio, voltando, repetindo, no início da live eu estava falando que eu e Hélio, a gente trabalhou no IBAM. Entre 2014 e 2018, o IBAM fez um projeto maravilhoso de capacitação da gestão ambiental da Amazônia Legal. Então, a gente teve a oportunidade de ir a campo, de conhecer essa realidade da Amazônia, de ver que é uma realidade completamente distinta e que tem escassez de pessoal capacitado, escassez de dinheiro também, né? Então, o Hélio, mais do que eu, especialista em gestão territorial, conhece bem isso. Então continua, Hélio. Continua falando do PROD. Vamos lá. E Bem, não, então, ó. gerou
esse conflito, digamos, esse conflito em âmbito federal, onde o INPE foi descredibilizado. Eu achei à época muito grave essa descredibilização do nosso presidente dos dados de uma instituição tão séria. E o PRODES, nos últimos anos, tem feito um trabalho fundamental, né, nesse monitoramento. É importante com relação a isso, né, voltando um pouquinho nesse ponto, é importante que a gente lembre que tudo que constrói o nosso convívio enquanto sociedade vem da nossa base de construção de conhecimento. A gente não estaria aqui conversando numa live pelo Instagram, utilizando nossos celulares, e, enfim, se a gente não tivesse um conhecimento técnico-científico por trás disso que foi sendo aprimorado e nos permitiu ter esse nível de tecnologia, né? E quem gera esse tipo de conhecimento são os órgãos de referência, sejam eles as universidades, sejam eles as universidades públicas ou particulares, tem muitas faculdades particulares que fazem trabalhos de qualidade, de pesquisa também, mas principalmente as universidades públicas e os órgãos de referência, como IBGE, INPE, o ICMBio, é um órgão que também gera muito conhecimento, ele não atua só no controle das unidades de conservação na gestão, mas ele gera muito conhecimento também, né? E a Fiocruz, enfim, o INPE, acho que eu já mencionei, enfim, são órgãos de referência e essas referências são a base para a construção de políticas públicas, né? E não é porque a gente está falando, esses órgãos são reconhecidos internacionalmente, saca? Eles seguem padrões que não são padrões que são exclusivos nossos, esses padrões não são criados da cabeça das pessoas simplesmente. Bem, são da cabeça das pessoas enquanto coletivo, enquanto comunidade científica, né? Então, e são validados internacionalmente, né? Outro exemplo que a gente teve recentemente foi no questionamento com relação a alguns dados do IBGE que obedeciam uma norma internacional, do qual o IBGE participou da construção, né? Mas assim, a gente está vivendo um momento muito complicado com relação à construção de conhecimento e informação no país, porque a gente está tendo, na verdade, um discurso de descrédito do conhecimento técnico-científico, né? E isso é muito complicado, porque isso confunde construção de conhecimento com construção de opinião individual. Isso é muito complicado, né? A gente está vivendo aí movimentos no mundo inteiro, não é só no Brasil não, mas enfim, no Brasil acho que a gente está vivendo um cenário talvez mais grave do que a maioria dos outros países, mas isso é muito comum. A gente está tendo gente questionando se a Terra é plana, gente. Pois é. Então, enfim, a gente não, se a gente for entrar nesse viés, a gente tem muito o que falar. Eu acho que a gente talvez deva voltar para o nosso Com ponto certeza. central. Mas é que hoje a gente vive num mundo de pós-verdades, onde não especialistas discutem com especialistas sobre o tema. Então, a precarização do conhecimento acaba acontecendo fatalmente. Bom, voltando. Eu não vejo problema dos não especialistas discutirem com especialistas. Eu acho que o especialista ele tem que ter o papel de difundir o conhecimento. E isso vem parte do debate. O problema é que as pessoas parecem ou desconhecem mesmo, ou elas estão ignorando o fato de o conhecimento de um especialista da área ele não é construído com base em percepções individuais. Ele acompanha um processo de construção de conhecimento que vem de antes desse especialista, que vem de outros pesquisadores, que vem de métodos que buscam ter uma margem de erro identificável, ou seja, você sabe quando você está errado. A ciência, o conhecimento científico, ele se baseia no autoquestionamento. E é por isso que ele se aprimora, e é por isso que ele tem um método. A questão é que o conhecimento técnico-científico ele tem um método, e esse método ele pode ser aprimorado e ele visa minimizar a margem de erro, porque a base de políticas públicas ou de atividades, ações do poder público tem que ser um conhecimento que tenha método, porque só um método te permite, inclusive, identificar onde há um erro para que esse erro possa ser corrigido. Não pode ser, como dizem por aí, de orelhada. Então, e esse que é o problema. em cima dessa explicação de metodologia, tenta explicar para a gente o que significa a gente dizer em julho teve desmatamento recorde, foi desmatado no estado de São Paulo. Mas eu acho que a minha dúvida, e deve ser a dúvida de muitas das pessoas que aqui nos assistem, esse novo desmatamento, ele é contabilizado em cima do que já foi desmatado, ele é contabilizado em cima mês a mês, ano a ano. Como é que é essa metodologia de contabilização do desmatamento com base nessas imagens de satélite? Então, para eu te dizer com certeza se ele é mês a mês ou é mês a ano, esse dado específico, eu teria que olhar revisar a metodologia que está sendo utilizada, né?
O que eu posso dizer é como é que a gente chega a esses dados. Como é que a gente, através do uso de geotecnologia, a gente chega a um índice do quanto foi desmatado, né? É basicamente uma análise do comportamento dos objetos da superfície terrestre em relação à radiação eletromagnética, que é a base de todo o sensoriamento remoto, né? O uso de sensores à distância, por isso remotos, né? Para poder avaliar o comportamento dos objetos na superfície do planeta, né? E o que a gente faz com relação a isso é comparar os dados de uma época com de outra época. Se foi mês a mês, se foi ano a ano, eu teria que ver com a metodologia dessa divulgação desse dado especificamente. Tá? Eu correria aqui o risco de estar me equivocando e estar falando uma bobeira sobre um trabalho muito sério do INPE se eu chutasse. Então eu não vou chutar. Mas o que eu te digo é que sempre, a análise de desmatamento, ela sempre é comparação. Ela sempre é comparativa. Ela sempre é pegar uma situação que a gente tinha antes em relação à cobertura vegetal e ver como está agora. E o que acontece é que a floresta amazônica, assim como outras florestas, mas cada uma com as suas peculiaridades, ela tem um padrão de resposta espectral. O que é isso? Ela tem um padrão, uma margem de comportamento em relação ao que ela reflete e o que ela não reflete quando você muda a faixa de frequência das ondas que você emite. A gente tem dois tipos de sensores, principalmente, com relação à energia que eles utilizam. Os sensores que são passivos e os ativos, né? Os passivos, que são geralmente os mais utilizados para desmatamento, eles utilizam energia solar como referência. Ou seja, o Sol penetra na atmosfera, a radiação eletromagnética do Sol penetra, é refletido pela superfície e esse sensor capta, né? A vegetação, como eu mencionei um pouco antes, tem uma resposta muito específica do infravermelho próximo e em algumas outras faixas de frequência, mas principalmente no infravermelho próximo. Então, comparando a resposta em algumas bandas, ou seja, algumas faixas de frequência, com a do infravermelho próximo, a gente consegue perceber onde teve crescimento ou redução da mancha de vegetação, né? E aí você compara datas diferentes, você tem uma análise temporal que permite para a gente identificar se houve perda ou recuperação de vegetação, né? Então essa é a forma mais comum de você fazer uma análise de perda de vegetação, no caso de desmatamento, para áreas de grande extensão, né? Essa é a forma mais comum. Então, é sempre comparativo. Você sempre vai comparar a situação no momento em que o dado foi gerado em relação ao momento que o outro tratado anterior foi gerado. Aí, se foi mês a mês ou se foi ano a ano, depende. Geralmente, quando é divulgado, é comparado com o mesmo mês do ano anterior. Mas isso é para divulgação, geralmente jornalística, né? Quando solta-se uma nota para a imprensa e tal, é comum ser dessa forma, mas eu não posso te falar que seja sempre, né? Aí, enfim, e até porque essa opção ela deve ter um rigor metodológico de comparação, né? Deve ter, não, com certeza ela tem. O que eu posso te apontar que tem a ver com isso, por exemplo, é que o desmatamento tem ciclos. Ao longo do ano ele varia, porque assim como varia as chuvas, né? O regime de chuvas da Amazônia, apesar de ser constantemente úmido na Amazônia, ela tem um regime de chuva que se concentra em determinadas áreas do ano. Durante o período do meio do ano, é o período de menos chuva. Então é onde se concentram as atividades de queimada, que também são indicativos de desmatamento, né? Então é muito comum que os meses próximos ao meio do ano sejam os meses onde a gente tem mais desmatamento, né? Então, às vezes, a gente faz esse comparativo dos meses de mais desmatamento com o mês de mais desmatamento. Desmatamento e queimada. E ambos Sim, estão sim. relacionados ou atividades distintas? Geralmente, a queimada antecede, né? A queimada é uma forma de você preparar para, de fato, desmatar quando a própria queimada já não resolve o intuito do desmatador, né? Mas você tem outras formas de desmatamento. Tem o seletivo, de corte seletivo, que a gente mencionou, que é muito prejudicial também para a biodiversidade, principalmente. Ele pode causar... O corte seletivo, ele, quando não é feito com manejo adequado, ele pode sim causar o declínio de um ecossistema. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque a floresta amazônica ela é muito complexa, né? As relações ecológicas que tem na floresta amazônica, assim como todas as florestas tropicais, né, são muito complexas. Então, se você começa a retirar determinados indivíduos de uma área, você vai causar um desequilíbrio que pode gerar um declínio, né? A gente tem um exemplo de um caso muito grave disso que aconteceu. Agora eu não lembro se foi em Yellowstone ou se foi em Yosemite. Tá me fugindo agora. Mas é um caso que eles começaram a liberar na caça de lobos num desses parques E nos Estados Unidos. é Foi Yellowstone.
Tem um Então, vídeo. eles liberaram a caça de lobos. É como se fosse um corte seletivo, só que eles estão cortando um animal em vez de ser um vegetal, no caso. Mas eles fizeram a caça seletiva. Acontece que ocorreu um desequilíbrio na cadeia alimentar tão grande que até a vegetação de margem de rio começou a morrer e assorear os rios, mudar os cursos, começou a causar inundações, enfim, porque você balançou com todo o equilíbrio daquele ecossistema. Então, o corte seletivo, ele pode ser feito dentro do manejo adequado das espécies, né? Então, ele tem que ter um esforço de manejo adequado, assim como os processos de coleta também, de frutos e de castanhas, porque é uma atividade muito comum na Amazônia, né? Também, dentro do manejo correto, ele pode ser desempenhado, mas tem que seguir o manejo correto, porque você pode estar prejudicando a capacidade de reprodução das espécies, por exemplo, quando você faz uma extração de frutos excessiva, né? Você pode estar impedindo a reprodução daquela espécie e isso vai ter um impacto ambiental. Esse vídeo que você mencionou do Yellowstone, ele é muito interessante, que ele mostra a importância das matas ciliares, né? Então, Sim. atualizando essa experiência, inseriram no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, os 4 lobos. E a mudança que teve no ecossistema foi muito grande, porque os lobos começaram a comer os animais que comiam as matas rasteiras na margem do rio. Então, equilibrou essa relação, né, na cadeia alimentar. As matas começaram a crescer na beira do rio, o rio ficou mais caudaloso, começaram a vir ursos, pássaros, enfim, houve toda uma mudança desse ecossistema. Sim, E sim. também aproveito até para indicar, sobre o tema de desmatamento na Amazônia, tem um TED para mim, o maior pesquisador do assunto, Carlos Nobre. Ele fala sobre a existência dos rios voadores, que são rios que nascem a partir da evapotranspiração das árvores da Amazônia, cujo volume, né, dessa evapotranspiração é maior do que o próprio rio Amazônia, que é o maior rio do mundo. Então, esse rio voador, não ele vem para o centro-oeste e sudeste e não permite que haja uma desertificação aqui no centro-oeste e sudeste. Se a gente perceber essa faixa no mundo, a gente tem o deserto do Atacama, tem deserto na Austrália, enfim, é uma faixa no planeta onde tem muitos desertos, né? Enfim, então a gente só vai demonstrando aqui, e eu queria abrir para o público, a gente tem mais 10 minutos, o parque correu tão bem que eu nem vi. A gente tem 10 minutos, eu queria abrir para o público, se quiser, pode botar questionamentos para o Hélio ou para mim aí, que eu vou ler para ele. Enfim, então, Hélio, então aqui a gente falou que tem 2 tipos, né, para a gente ir encerrando e concluindo essa nossa conversa. A gente tem 2 tipos, então, de geotecnologias. A gente tem a possibilidade de uso do drone e tem imagens de satélite. O que seria, então, o SIG, o Sistema de Informação Geográfica? Tá. Bem, vamos lá, uma questão um pouco conceitual. Geotecnologias são todas as tecnologias relacionadas à geração de dados geográficos, né? Então, os drones e os sensores orbitais transportados por satélite são algumas dessas, mas desde o aparelho de GPS, receptor de GPS, até um software, um computador que roda um software de SIG, de certa forma são geotecnologias. Embora o computador seja um exemplo meio ruim, porque ele pode ser usado para um monte de coisa. Mas se ele estiver sendo utilizado rodando um software de SIG, você pode entrar nesse contexto, né? O Sistema de Informação Geográfica, o SIG, ele é o ambiente que vai integrar esses dados, vai armazenar e vai permitir para a gente tratar esses dados e gerar análise em cima desses dados. A gente, inclusive, tem buscado utilizar mais na nossa fala sobre os assuntos, quando a gente debate, muito mais a expressão SIG do que a expressão geotecnologias, porque a geotecnologia se refere aos instrumentos, né? Mas o coração da coisa é o SIG. O coração da coisa é o Sistema de Informação Geográfica, né? E esse é um ponto muito relevante para a gente entender essa questão da heterogeneidade na capacidade dos entes federativos de lidar com a informação e de exercer o seu poder de fiscalização, de controle, de gestão, de monitoramento ambiental. Porque a gente precisa convergir para um cenário onde a gente tenha sistemas de informação geográfica de fato integrados e não apenas só com informações ambientais, né? Por exemplo, facilitaria muito o poder de controle de fiscalização ambiental se quando o cara jogasse
o dado espacial que ele gerou, seja com drone, seja de outra forma, sobre uma suspeita de um delito ambiental, já viesse os dados, por exemplo, o dado fundiário daquele lote associado, né? Uma base de dados integradas entre o dado da Receita, de ITR, do CAR, da macrozoneamento do município, do plano diretor municipal, do processo de licenciamento, se aquele cara tiver naquele lote ou alguma atividade que foi licenciada pelo município ou pelo estado. Então, uma base de informações integradas ajuda, na verdade, todos os setores, né? E essa é uma carência muito grande que a gente tem. A gente tem alguns municípios que estão muito avançados com relação a isso e tem municípios que estão muito atrasados com relação a isso, às vezes por culpa do acúmulo de gestões que não olhavam para essa problemática, para essa questão, e às vezes realmente pela falta de incentivos realmente das esferas superiores, no sentido de escala, né, mais abrangente, para isso, né? Então, a gente tem que deslocar um pouquinho esse olhar da tecnologia, porque realmente a tecnologia é um instrumento, e pensar como essa tecnologia de fato é útil, para que ela é útil, e mais importante do que isso, quem está se apropriando dessa tecnologia, né? Porque a gente tem grandes empresas, até médias no caso, utilizando drones à torto e à direito até para o mapeamento de... Esqueci o termo agora. Inventário florestal, por exemplo. Eu estava vendo, por coincidência, teve uma palestra na Unifespa, lá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, essa semana, que falava sobre a aplicação de geotecnologia na gestão ambiental. E aí, infelizmente, só um dos palestrantes pôde participar, e foi um cara que era engenheiro agrônomo, muito bom, muito boa a palestra dele. E aí ele mostrou alguns dados de modelo 3D gerado por drone, com nuvem de pontos de laser, né, que é outra forma de você imagiar, você dispara lasers com um intervalo muito pequeno espacial entre eles, 2 milímetros, por exemplo, era a margem que eles estavam utilizando lá, e você, como o laser, né, é um feixe de luz, então a velocidade da luz é constante, você, pelo tempo de resposta, você consegue calcular a distância, né? Se você sabe a velocidade e sabe o tempo, você calcula a distância, né? Física, nossa física básica. E aí você mapeia aquilo tudo. Isso era muito utilizado em espeleologia, para estudo de caverna, para estudo de minas e tal, e eles estão utilizando isso para fazer inventário florestal. E aí ele deu um exemplo numa plantação de eucaliptos, em que o cara conseguia ter uma margem de erro tão pequena ao ponto de ter 2 milímetros de margem de erro no diâmetro do caule de árvore. 2 milímetros de margem de erro para estimar nível de biomassa não é quase nada de erro. E de 10 centímetros de altura, que também é um erro muito pequeno comparado ao tamanho que um pé de eucalipto fica, uma árvore de eucalipto fica. Então, assim, e a imagem que ele gerou depois de tratar esses dados era praticamente idêntica a uma fotografia, né? E aí você pensa, nossa, isso aplicado, por exemplo, à fiscalização de corte seletivo ilegal, seria maravilhoso. Isso aplicado a uma análise de biodiversidade pelo extrato do bosque, do subbosque, da vegetação arbustiva, uma análise de efeito de borda dentro de uma unidade de conservação, verificar quanto a vegetação de pequeno porte está conseguindo se recuperar, onde aquela unidade de conservação faz limite com uma estrada ou com loteamento rural, tal. Isso seria muito bom. Só que quem está realmente aparelhado para poder utilizar esse nível de tecnologia, né? Não são os governos municipais, na maioria dos casos, por exemplo. 1 milhão. Sim, não, esse drone é caro. Esse drone é caro. Certamente esse drone é caro. Mas assim, existe a tecnologia. Mas a questão é, quem está gerando informação? Na mão de quem que está essa informação? Quando a gente fala, por exemplo, de agricultura hoje em dia, se a gente for olhar para a agricultura no centro-oeste, em boas áreas do centro-oeste, no interior de São Paulo, também muita gente fala de agricultura de alta precisão. A gente tem tecnologia para fazer uma fiscalização de alta precisão também. A gente tem uma tecnologia para fazer um controle de alta precisão. A questão é, quem está controlando a decisão de para onde vai esses investimentos, né? Quem está dominando a tecnologia e quem está aplicando? São os órgãos de fiscalização? São os órgãos públicos que estão fazendo o controle, a fiscalização e o planejamento? Porque a gente fala muito de fiscalização e controle, mas tem que lembrar que isso é parte integrada de um planejamento, né? De um modelo de desenvolvimento que a gente está optando em aplicar. Bem, não necessariamente a gente, eu e você, mas a sociedade, enquanto toda, está seguindo um modelo de desenvolvimento, né? O Vitor Zweibel perguntou: há políticas de incentivo aos municípios para o uso de geotecnologia, SIG, drones? Você tem conhecimento? Eu não saberia te responder com relação ao nível federal, né?
Eu sei que alguns estados têm alguns incentivos, mas está muito associado, no caso da gestão ambiental, está muito associado às políticas de descentralização da gestão ambiental, né? A gente tinha um exemplo, por exemplo, no Pará, que era o programa Municípios Verdes, que a gente atuou em parceria com eles, inclusive, pelo IBAN, no Programa da Amazônia, no PQGA, e havia um componente forte de implementação de sistemas de informação geográfica, né? Não saberia te responder especificamente se o uso de drones, mas dificilmente não envolvia. Não envolveria drones porque você, para gerar dados numa escala municipal, você acaba utilizando drones, né? Tinha esse ponto. A gente até estava com uma proposta lá no IBAN de a gente avançar em parceria com o Programa Municípios Verdes também para expandir a implementação do sistema de informações geográficas orientado especificamente para o monitoramento da cobertura vegetal pelos municípios para integrar a base de dados estadual, né? O estado do Pará tem uma base bastante extensa, que foi um processo de construção, né? Que a gente também acompanhou uma parte dele lá, quando a gente estava se articulando no governo do Pará, e a gente estava com uma proposta, a proposta continua lá, infelizmente parada no Fundo Amazônia, que está estacionado, mal parado na vaga, né, atualmente. Mas, enfim, indo justamente nesse sentido. Então, não só existem alguns governos, né, estaduais que incentivaram, assim como existia políticas de recursos internacionais, aí no sentido mais amplo do conceito de política, né, existiam órgãos internacionais que tinham linhas de financiamento, alguns ainda têm, né, linhas de financiamento orientado à construção de políticas públicas municipais de gestão ambiental com o uso de geotecnologias. Só para citar novamente o Fundo Amazônia, uma das linhas de financiamento do Fundo Amazônia era em cima de construção do sistema de informação geográfica orientado à gestão regional e gestão ambiental regional e local para o controle do desmatamento. Bacana. Bom, Hélio, a gente está chegando então ao final, acho que faltam 3 minutos e a live do Instagram, quando bate 1 hora, ela desliga sozinha. Mensagem final, eu quero deixar um abraço aqui a todo mundo que nos acompanhou. Temos amigos do IBAN, Fabi, Isa, a Regina Barbosa da UBA, Renata Nobre da minha pós, Mendy, grande abraço, minha tia Miriam, minha mãe, um beijo para minha mãe, Pedro do mestrado. Enfim, não dá para dar um abraço em todo mundo, mas obrigado aí por acompanhar. Hélio, mensagens finais para você. Eu queria agradecer a todo mundo, acho que o papo foi bem produtivo, a gente permeou diversos assuntos, né? A gente acabou não ficando apenas no assunto específico da live, a gente acabou permeando outras coisas, é sempre bom poder conversar de maneira franca e aberta assim. E eu gostaria de convidar todos a acessar o perfil do IBAN, acessar o portal do IBAN, a gente tem muito material sobre esse tema, inclusive, mas sobre todos os temas que permeiam a gestão pública, com foco sobre o município, mas também interessante em outras esferas do governo. A gente tem muita atividade de capacitação, a gente está com um programa agora de oferta de cursos gratuitos durante o período da pandemia, né? Além de todo trabalho técnico, o acervo técnico da instituição, vale muito a pena conhecer os nossos canais e se inteirar um pouco mais sobre o trabalho do IBAN. Maravilha, Hélio. Obrigado aí por ter aceitado esse desafio de falar de um assunto tão importante, tão atual. Acho que diariamente saem informações na imprensa e são informações que saem atropeladas, então é sempre bom ouvir de alguém que conhece a fundo esse tema e trazer alguns esclarecimentos. Então, muito obrigado, foi muito bom, o conteúdo foi excelente e fica aí o convite já para uma próxima oportunidade para a gente aprofundar, porque em 1 hora é muito pouco, né? Grande abraço, meu amigo. Será um prazer. Um grande abraço para você e para todo mundo que assistiu a gente aí. Obrigado, gente. Até a próxima.